Boa noite! Iniciando uma transmissão. Não sei se estão me ouvindo, mas antes de iniciar, gostaria de agradecer a Deus por esse dia. Agradecer a Deus por esse dia incrível, esse dia fantástico, esse dia maravilhoso. Comecei o dia com um café da manhã especial, um café da manhã ao lado de uma companhia super agradável, ao lado de pessoas que eu amo, de pessoas que fazem parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina, da minha vida. Boa noite, Gi. Você está me escutando? Dá um sinalzinho de oi se estiver me ouvindo. Então eu gostaria, Gi, oi Giovana, tudo bem? Dá um sinalzinho se você estiver me escutando. Escreve aí sim ou não. Então hoje, e parabéns, viu? Parabéns pelo seu dia, parabéns, hoje é seu aniversário. Maravilha. Hoje é seu aniversário, né? Que Papai do Céu possa te abençoar cada vez mais e mais e mais, tá? Então, como eu estava falando, hoje eu comecei o meu dia com uma grata surpresa. Meu filho ontem me ligou e falou que ia vir tomar um café comigo. É lógico que já passou pela minha cabeça já um monte de coisas, né? E eu imaginei que ele estaria hoje com a agenda dele muito ocupada. Agora ele está namorando, né? Então a gente cria filho pro mundo. E aí tá aí o grande X da questão, né? A gente cria filhos pro mundo. Então hoje eu já imaginei que a agenda dele estaria lotada, então eu tinha que se desdobrar. Aí imaginei que ele vinha para tomar um café comigo e depois ia almoçar com a namorada e com a família. E para ajudar, ainda hoje a avó, por parte de mãe, fez aniversário essa semana. Então eles iam comemorar hoje, todo mundo junto, todo mundo reunido. Então, imagina a situação, né? Por isso ele reservou o café da manhã para estar comigo. E realmente foi um café da manhã muito, muito top. Eu até ganhei uma caneca que eu vou usar aqui agora. Vou estrear a minha caneca, colocando aqui o meu chá. Ó. E tá quente, viu? Bom, mas e aí hoje eu tô participando de um processo de transformação. Aliás, tem muitas pessoas que estão aqui no grupo, que estão vendo essa live aqui agora, e que está participando de um processo de transformação e que tem sido incrível. É algo assim surreal, magnífico, uma coisa que está realmente transformando. E nós fomos convidados para ser generais do reino. Por isso eu até coloquei essa malha aqui para fortificar, para fortalecer ainda mais essa imagem, né? Essa imagem de guerreiro. O som tá baixo, vamos tentar melhorar aqui. Então, para fortalecer ainda mais isso daí, porque nós somos generais, a gente tem uma missão muito, muito bonita, muito nobre, que é mudar e levar a mensagem, né? Levar a mensagem de Deus, de mudar a vida das pessoas. Eu já trabalho com isso, né? Eu já trabalho com essa missão que para mim é muito nobre, que é de mudar a vida das pessoas. E agora eu estou conseguindo entender e edificar ainda mais isso através dos ensinamentos que eu demorei e custei a entender e aprender. E aí hoje, então a gente tomou esse café da manhã e tive um bate-papo muito gostoso com meu filho, assim, em determinado momento a gente começou a conversar e eu comecei a transbordar na vida dele, né? Eu sei que já cometi muitos
muitos erros, né? Eu já vacilei demais. E esse lance de família, uma sagrada família, é uma coisa que eu percebi que falhei, né? Não dei sequência ao que eu iniciei. E então eu tô procurando passar todo o meu entendimento, todo o meu conhecimento, o meu aprendizado, para que ele não cometa o mesmo erro, né? E, e aí a gente cai numa situação em que eu passo assim, são muitas crenças que a gente acaba carregando na vida por causa de atos impensados que as pessoas, né, as nossas famílias, nossos pais, a nossa estrutura familiar que vem de uma herança hierárquica e que muitas vezes é cruel. Dificilmente hoje você encontra uma família que seja perfeita. E aí, em determinado momento, você tem que dar um fim nisso, né? E eu já decidi que a partir de mim isso vai, 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 vai mudar. É uma nova era, uma nova estrutura e o que passou eu não tenho como modificar. Por isso que eu vivo hoje, por isso que eu vivo só hoje e por isso que eu vou mudar a partir de mim. Então, o que depender de mim, no futuro ainda tenho uma família aí que meu filho vai construir e outras gerações que virão depois, que será uma família regada por princípios, né? E aí, para começar, eu quero, depois dessa pequena introdução, eu queria falar a respeito. Na verdade, eu queria ler aqui um poema ou uma introdução de um livro que eu tenho aqui, que são poemas para orar. E a primeira parte do livro, o título é Se Soubéssemos Escutar a Deus. E eu achei interessante, então eu quero ler isso daqui para depois a gente iniciar, tá? Então vamos lá. Se soubéssemos escutar Deus, ouvi-lo, íamos falar-nos. Deus fala, na verdade. Falou através de seu evangelho. Fala também através da vida. Este suave evangelho cujas páginas escrevemos nós próprios, uma por dia. Mas, por ser fraca demais a nossa fé e humana demais a nossa vida, raramente acolhemos a mensagem de Deus. Para ajudar-nos a ouvi-la, no início de nossa vida de amizade com Cristo, podemos imaginar o que nos diria se ele próprio traduzisse seu evangelho para os homens de nossa época? Então, se a gente soubesse escutar a Deus, né, o que ele literalmente falaria para a gente? Na verdade, Deus fala com a gente o tempo todo, o tempo todo. E aí eu quero colocar um parênteses aqui, porque eu gostaria de agradecer algumas pessoas que ao longo da minha vida é, procuram de certa forma fazer com que eu tenha essa ligação, tenha uma aproximação mais forte, mais firme com Deus. E geralmente a gente procura, tem, né, a máxima que a gente procura sempre na alegria ou na dor, no amor ou na dor. E 90% ou muito mais é na dor. A gente procura Deus através da dor. E é complicado, porque é um momento de desespero, e nesse momento de desespero é que você consegue lembrar. Na verdade, consegue não. É nessa hora que você lembra que existe um ser divino, um ser superior, que te protege, que te guarda, que te abençoa, que está ali do seu lado todos os dias. E ele nunca te abandona, né? Quem abandona alguém, quem abandona. Pausei. Não, vamos lá. Então, quem abandona somos nós, né? Então,
Deus ele tá sempre aí, sempre pronto para nos dar o alento necessário. E existem pessoas na minha vida que em momentos que você não tem explicação, sabe? As pessoas aparecem e elas começam a falar de Deus, começam a louvar, começam a inspirar e as coisas acontecem naturalmente. Então, eu estou nesse processo de transformação. A imagem está deitada. Deita? Tá, então vamos fazer assim. Ver se melhorou. Então, estava carregando o celular, mas vamos lá. Então, eu estou nesse processo de transformação, né? E que tem sido, como eu falei no início, muito louco, velho. Muito louco mesmo. Porque eu não sabia isso. Eu sempre fico procurando é, resposta para algumas coisas. E as respostas, elas estão aqui do lado. Tá aqui em cima, tá do meu lado. Ah, e a Claudinha, né, que tá aqui, ela ultimamente ela tem a gente tem conversado muito e ela tem me mostrado um caminho, uma intimidade tão próxima de Deus que muito me deixa com o coração assim muito feliz, muito leve. E aí não é só ela, né? Porque ao longo da minha vida eu sempre sou convidado para vir no. É que se eu soltar o microfone o som vai ficar baixo, Alex. Mas eu sou sempre convidado. E aliás, eu vou falar até do Charles aí, mano. Porque entra agora nessa parte. O. Fugiu, peraí. Então, essa ligação, ela tem sido muito forte. E eu sempre recebo convites, os convites mais inesperados, né? Nos momentos mais estranhos possíveis. Tipo de, olha, você vai ter um retiro esse final de semana, vai acontecer isso, e eu gostaria que você fosse. Assim, do nada, as pessoas me encontram, as pessoas me acham, e eu já recebi convites assim, e todas as vezes que eu recebi, eu fui. Então, se de repente você receber um convite, não nega não, porque ele está querendo falar com você. Pode não ser o momento para você entender e absorver a informação, absorver o que ele quer passar para você, né? Mas é, com o tempo você vai acabar entendendo, vai acabar aceitando. E isso já aconteceram várias vezes. Eu sempre acabo é, aceitando esses convites, eu vou nesses retiros. Então, eu tenho aqui muitas pessoas que me convidam. O Eduardo já me convidou, Fabiana me convidou, é, a Cláudia me convidou. E agora, esse final de semana, essa semana, eu fui cortar o meu cabelo. E aí tô lá no salão, lá cortando o cabelo com meu filho, tô trocando uma ideia com ele, e a gente transbordando lá, não sei o quê. Daqui a pouco aparece um amigo dele lá, que corta o cabelo também, que trabalha com ele junto lá no salão. E a gente começou a conversar e ele veio me agradecer. Eu me deu bom dia, depois começou a me agradecer. Eu agradecer por quê? Não entendi, né, o motivo. E ele agradecendo. E eu, mas por quê? E ele não falava. Aí daqui a pouco ele rolou um sentimento e tipo, começamos a chorar e eu peguei e falei assim, vem cá, mano, me dá um abraço. E aí nessa deu um abraço, ele começou a falar no meu ouvido, me fez um convite e na hora eu falei, tamo junto, eu tô dentro. Ele não acreditou, eu falei que vou. Então, Deus está sempre me chamando, ele quer me ajudar de alguma forma, né? E não só a mim, a todos nós aqui. E às vezes a gente não aceita o convite. Às vezes você pega e nega a oportunidade de ter essa intimidade. E eu falo, mano, eu tô louco pra ter essa intimidade com Deus. Hoje eu tava no banheiro, antes de começar a live, eu tomei um banho. Aí, enquanto eu tava tomando banho, eu comecei a pensar e comecei a orar e pedir para que ele me
me ajudasse nesse momento, né? Colocasse as palavras certas. E na verdade não tem palavra certa, né? Quando você fala de Deus tudo é certo, cara. É impressionante. Mas você fica com aquele medo, com aquele receio. E aí, por que, que eu decidi fazer isso e falar da Sagrada Família? Porque hoje eu percebo que as famílias elas estão se deteriorando, tá ligado? Cada vez mais existem é, existe menos intensidade nas relações. E eu ouvi uma coisa hoje de manhã que foi muito louco, cara, muito louco mesmo, que eu falei, caramba, faz todo sentido, né? Existe essa deterioração, é isso daí que eu ia falar, entendeu? Mas estão destruindo a família. Por quê? Porque as pessoas elas querem não tem, hoje tudo é muito supérfluo, é tudo reciclado, né? As pessoas não não tem mais esse compromisso com a família, compromisso com Deus, compromisso com a fé. Cara, se a única coisa que você pode deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros, para quem é descendente de você, se tem uma coisa que você pode deixar e que vai ser muito valioso, vai ter muito proveito, é a fé. Entendeu? Você não pode, e a gente não pode deixar essa fé apagar. Hoje as pessoas elas estão cada vez mais sem fé, desacreditadas, sabe? Quando você vai falar sobre Deus, é pejorativo, as pessoas acabam se irritando, elas começam. Eu comecei a colocar todos os dias salmos, né? No meu stories, nos meus status. E aí acredite, existem pessoas que vieram me perguntar se eu tô querendo evangelizar, se eu virei crente. Cara, você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você é crente. Se você não acredita em Deus, no último dia, no último minuto, você vai acreditar. Porque na hora você vai pedir perdão, não tem como, né? Até os ateus. Eu falei isso daqui numa outra live de ateu. Eu tenho um amigo que ele fala que é ateu, mas ele sempre clama por um Deus em um determinado momento. E eu, nesses dias, eu fui me ligar nisso. Eu falei: caraca, mano, olha que coisa louca. O cara não acredita em Deus, mas clama um Deus, um outro Deus. Então, acredita, né? De certa forma, acredita. E aí, realmente, Deus é maravilhoso. Existe uma inversão de valores aí. As pessoas cada vez mais estão deixando de lado essa fé. Então, cara, não deixa isso sumir, essa essência, sabe? A fé, ela é importante, a fé, ela te move. A fé é aquilo que você não acredita. Uma vez eu fui na igreja a convite do Eduardo, lá na Universal. E o pastor deu um exemplo de fé que eu achei super interessante, né? Ele falou que a fé é quando você casa literalmente com Deus. E quando você acredita em Deus, você só está namorando. Então você está namorando ou você está casado com Deus? Eu comecei esse processo de matrimônio e agora eu vou até o fim, cara. Até o fim. Essa aliança está formada. Sou eu e Deus, Deus e eu. E seguindo os princípios. Vamos seguir os princípios, esquecer as regras. E aí, hoje, eu fui na igreja, né? Fazia tempo que eu não ia. Aí hoje eu fui. Por causa da pandemia, só estava assistindo as lives. Daí depois de um tempo eu peguei e parei de assistir as lives também. Aí eu comecei a seguir uma pessoa na internet e comecei a entender melhor através da forma como a mensagem é passada. Comecei a entender melhor e ter mais interesse pela Bíblia. E, e aí falei, achei tava procurando o momento, né? O momento
para isso. E hoje, depois do café da manhã, meu filho veio até, me deixou até aqui em casa, e aí ele foi embora. Eu peguei e falei assim, vou aproveitar, já estava no horário. Falei, vou aproveitar e vou na missa, né? Vou assistir a missa. E aí a missa hoje, estava falando, hoje começa, o padre falou que hoje começa a Semana da Sagrada Família. Cara, e família, né? Hoje a gente vê deterioradas, era isso que eu ia falar. Então hoje a gente vê que as famílias, elas estão todas esbagaçadas, né? Tem um monte de família, a gente constrói, as pessoas constrói e acaba destruindo, não dá valor. Na verdade, a fundação, ela não tá correta, né? Você não colocou a base certa, os alicerces certos, você não concretou da forma que deveria, não colocou as vigas da forma que deveria, está construindo a família num castelo de areia. E aí, na primeira tempestade, esse castelo ele pode desmoronar. E para ele não desmoronar, você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que crer num Deus maior. E hoje o Evangelho ele fala sobre isso, né? Não fala, começa sobre a Sagrada Família. Na verdade, o padre comenta que essa semana é a Semana da Sagrada Família, mas em relação à fé, que Jesus apareceu para os discípulos no meio da noite e andando sobre as águas no mar. E aí eles pegaram e ficaram com medo e falaram, olha, um fantasma. Deixa eu tomar meu chá, caneca que meu filho me deu. Olha, um fantasma. E todo mundo com medo, né? Todos os discípulos lá, todo mundo que estava no barco com medo. E Jesus foi se aproximando, e aí perceberam que era Jesus. Aí já deu aquela acalmada. E Pedro questiona, né? E resolve e quer andar sobre as águas também. E Jesus fala para ele, vem, pode vir que eu tô aqui. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Só que num determinado momento ele refutou. Em determinado momento ele perdeu a fé, ele perdeu a esperança, ele desacreditou. O medo dominou. E eu estava falando isso com o meu filho hoje a respeito do medo. O medo, quando ele te impede de fazer alguma coisa que vai te trazer um benefício, um retorno no final, ele não é bom, entendeu? O medo ele é bom se você vai atacar vai acertar algum princípio, né? Tipo, você vai a vida, por exemplo, é um princípio. Se você tem medo, você vai pular de um avião. E aí você está sem paraquedas, o medo ele tem que te barrar. Agora se você vai, eu sonho em pular de paraquedas, saltar de paraquedas. Imagina eu chegar, pegar o avião, pagar a escola de paraquedismo, pegar o avião, na hora que estiver lá no alto, com paraquedas na mão, toda a segurança possível, eu chegar e deixar de realizar um sonho por causa do medo. Imagina a frustração disso depois. Então, isso é que não pode acontecer. Galera, faz o seguinte, ó. Se você está curtindo, se não tiver também, não tem problema. Coloca o dedinho no coraçãozinho, que eu quero ver os coraçõezinhos subindo aqui. Hoje eu estou muito emotivo. Eu quero ver os coraçõezinhos subindo. E também compartilha com quem você acha que deve receber essa informação. Essa informação eu tenho certeza que ela vai tocar no coração de alguém. Tenho certeza. E então aí Pedro acaba, começa a afundar. E Jesus fala que ele é um homem de pouca fé. Eu estava lembrando disso, e antes de começar a falar sobre a falar, né, fazer essa live, e aí eu lembrei que esses dias também eu vi um filme, e aí tem o lance da, acho que é Sara, se eu não me engano. Quem tiver aqui e puder me ajudar, melhor, tá? Mas eu acho que é Sara, que a família tá saindo de Sodoma e Gomorra, e aí os anjos falam que não é para ela olhar para trás. Não é, porque está destruindo todo mundo. E a cidade, eles só se salvaram porque Pedro
insistiu para que se tivesse pelo menos uma pessoa na cidade que acreditasse em Deus, que não seguisse a, a, aquela baderna toda lá, que era para salvar. E aí tinha a família do irmão dele e a esposa, Sara. Em determinado momento eles estavam correndo, ela pegou e olhou para trás e não era para olhar. O que aconteceu? Ela virou uma pedra de sal, né? Então, é, você acaba perdendo. Eles estavam se salvando, estava todo mundo se salvando, e aí, determinado, ela colocou em dúvida a salvação. E aí, o que aconteceu? Se deu mal. E é isso que acontece, né, com a gente. A gente não pode deixar que o medo domine, que o medo que impeça de realizar as coisas, né? Só, só Deus caminha sobre o mar. Só Deus pode acalmar as ondas, as tempestades. E ele, Jesus, quando anda no mar, ele vem como mensageiro de Deus para transmitir essa paz, para transmitir essa tranquilidade, essa serenidade, para transmitir essa segurança, para que você não tenha medo, que você realmente segure nas mãos dele e siga adiante. Siga adiante, acredite, porque a vida ela é linda, ela é próspera para todos. Fala Walter. Então, você tem que ter fé, ter certeza, não desvia o seu olhar, porque se você desviar o seu olhar, você pode virar uma pedra de sal. Confia, você pode cair, mas Deus está ali para te levantar. E esse lance da Sagrada Família, a Sagrada Família, ela pode e deve ser considerada como um santuário de vida, um santuário de amor, onde que você possa encontrar o seu porto seguro, onde você possa encontrar o seu alento, onde você possa encontrar o seu carinho, a fraternidade, o amor, né? Onde você tenha a alegria de viver, né? Por isso que a família ela é o alicerce. E aí quando eu falo isso, me vem na cabeça, né, as coisas que aconteceram na minha vida, na minha família. Eu tenho uma família desestruturada. E aí quando eu falo que a partir de mim isso vai acabar, isso acabou, entendeu? Porque eu tô passando tudo que eu tô entendendo, tudo que eu tô compreendendo hoje pro bem maior, que é o meu filho. Então eu vou fazer e eu faço de tudo para que ele consiga entender isso daí. Eu não tô aqui para dar ordens, eu não tô aqui para mandar, para sei lá, sabe? Eu tô aqui para ensinar o meu filho, para que ele seja um homem de verdade, entendeu? Para que ele possa errar, errar muito. Eu falei isso para ele hoje, que o que ele tem que fazer é errar, ele tem que errar muito, errar bastante, porque são com os erros que a gente aprende. Mas é, a índole e o caráter, isso daí já foge, né? Então eu procuro passar para ele isso, né? Que ele seja um homem íntegro, um homem de caráter, uma pessoa do bem, uma pessoa que tenha fé, tem fé, que ore, que acredite em Deus. E são as mensagens que eu passo para ele todos os dias, né? Eu não falo o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Eu converso. Eu converso com ele como um amigo, eu converso com ele como eu estou fazendo aqui agora. E que para mim eu achei que seria difícil, mas as coisas estão acontecendo. E vai acontecer. Porque eu tenho um sonho de reestruturar a minha vida, reestruturar a minha família.
Eu falhei uma vez, foi uma imaturidade. Hoje eu estava conversando com ele e eu disse que se eu tivesse esse, esse pensamento, se eu tivesse essa informação, essa instrução que eu tenho hoje, com certeza muitas coisas seriam diferentes, né? E já vem há tempos que eu tenho. Eu ia falar, eu estou tentando, mas me ajuda aí com outra palavra, porque tentar não. Mas há tempos que eu estou me esforçando e fazendo coisas diferentes para ter um outro caminho, né? Um outro rumo. Eu estou procurando ser o mais correto possível, estou procurando ser o mais certo possível. E você dá uma risada, né? Eu estou procurando ser o mais correto possível e eu tenho aprendido muito, né? Eu aprendi que eu tenho que me perdoar. Eu aprendi que eu tenho é, que perdoar as pessoas. Eu tenho uma crença, eu tenho uma trava muito limitante e que hoje eu acredito que tenha destravado, porque foi mensagem o dia inteiro, desde a hora que eu acordei, cara, desde as 4:30 da manhã até agora, é uma mensagem atrás da outra. Então eu acredito que tenha dado uma destravada legal mesmo. E e eu vou continuar assim. Eu vou, eu vou fazer isso pro resto da minha vida e as coisas vão acontecer. O que eu falei que o passado passou e agora é o só hoje. Então a partir de hoje, só hoje, eu literalmente sou um novo homem, tenho um novo começo, eu estou nascendo de novo e todo mundo que está no 459 está nascendo de novo. Realmente as coisas estão acontecendo assim, a gente tá transbordando de forma magnífica, assim, fenomenal. Os ensinamentos têm sido poderosos, as mensagens têm sido edificantes, né? E aí nesse lance de família, Sagrada Família, eu quis comentar esse assunto justamente por causa disso, né? Por essa é, hoje de manhã eu recebi uma informação que na hora eu falei, caraca, velho, pior que é isso mesmo, né? A figura do homem, a figura da mulher, a figura o homem, a mulher busca no homem a segurança e o homem busca na mulher a confiança. E hoje você pega e vê que é completamente diferente, tá ligado? Quem domina, quem manda é a mulher. Quem. Não tô. Não me interpretem de outra forma, tá? De repente eu não estou conseguindo encontrar a palavra aqui agora para falar exatamente isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que existe uma hierarquia, né? Essa hierarquia é uma hierarquia de respeito e os valores, na verdade os valores eles estão invertidos, né? A mulher ela está tomando conta da situação. A mulher ela lutou tanto para ser igual ao homem e hoje, cara, eu escutei o cara falando sobre as feministas não confiam em mulher de sovaco, que tem pelo no sovaco, mas é, tipo, a mulher quer direitos iguais e aí quando tem os direitos ela se equilibra, se equipara, né, a esses direitos. Tem as responsabilidades também que tipo não vem na mesma proporção. E não tem como você passar para sua família, para seus filhos uma outra imagem. E hoje o que a, a mídia, né, de modo geral faz, o que a televisão faz, o que é, atores, escritores, as pessoas colocam nos livros, nas TVs, nos desenhos, é de família totalmente descontinuada, desconstruída.
Ele deu o exemplo hoje dos Flintstones, deu o exemplo do, dos Simpsons, aí eu lembrei dos Jetsons, eu lembrei de outros desenhos aí, e que na hora que ele pegou e falou, eu, ele falou uns negócios lá, eu falei, caraca, mano, realmente é isso, sabe? Tipo, os desenhos, você pega o meu, como que é quem odeia, todo mundo odeia o Chris, a figura do pai é de um banana. Nos desenhos, é o marxismo cultural, nos desenhos, é, a figura paterna é a figura de um banana. E a mulher acaba dominando, a mulher acaba fazendo o que o homem deveria fazer, entendeu? Hoje a mulher, ela cuida dos filhos, eu conheço tantas pessoas, aqui em casa mesmo é isso, aqui em casa é assim, né? A minha mãe, foi meu pai, a minha mãe é que me deu a educação, e aí às vezes ela vem com umas crenças limitantes, essas crenças ela acaba sendo embutidas na nossa cabeça, assim como essas informações elas são embutidas, né? Você, no seu subconsciente, acaba recebendo isso e não tem noção do mal que isso causa, né? Imagina, seu pai é um banana, seu pai não presta, seu pai é um alcoólatra, seu pai, família dinossauros, Flintstones, seu pai não serve pra nada, tá ligado? Então a figura paterna, aquela figura de super-herói, ela vai aos poucos sumindo. Essa figura de herói do pai que, que tá ali para educar, de um pai que tá ali para passar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, de mostrar o caminho correto, de corrigir na hora que tem que corrigir, de chamar atenção, de brigar na hora que tem que chamar, ela não existe, tá ligado? Porque o pai é um banana. Você acha que tá certo isso? Cara, não tá. E aí, antes de começar, eu via que, tipo, é, existem 6 princípios para você seguir que estão na Bíblia. Eu fiz uma pesquisa e aí existem 6 princípios de família na Bíblia. E o primeiro e maior é o honrar pai e mãe, que está em Êxodo 20:12. Então, independente de quem é o seu pai, de quem é a sua mãe, uma coisa que você tem que fazer é honrar. E hoje eu recebi uma informação que eu venho adiando há muito tempo e eu resolvi tomar uma atitude. Eu tentei fazer isso há uns 2, 3 semanas atrás, por causa de uma informação, por causa de uma live que tocou no coração e eu falei, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho uma trava muito grande com meu pai. E aí hoje perguntaram o que você aprendeu com seu pai? Qual que é a informação boa que seu pai trouxe? E cara, eu não tenho pai. Eu tenho, mas não tenho. E hoje eu entendi que eu tenho. Eu tenho que honrar. Na verdade, eu venho entendendo nesses retiros que eu falei que eu já participei, sempre esbarra nisso. E aí eu falo que eu perdoo e acabo não perdoando. No fundo, acabo não perdoando. E isso me machuca, isso mói, tá ligado? E aí eu tava conversando com meu filho hoje e eu tava falando pra ele, mano, imagina, Lua, a, o quanto a minha mãe sofreu, tá ligado? O quanto a minha mãe penou, né? Ela tem uma trava enorme também. E aí eu peguei e falei, caramba, mano, eu a culpo, né? De certa forma. Qual que é a minha história, né? Qual que é a minha história? Parei por um tempo, mas aí depois o negócio veio e a gente começou a conversar. Tudo bem? Você saiu, mandou a solicitação e saiu. Então tá bom. Bom, e aí, se alguém quiser participar aí, ó, da live, pode mandar a solicitação que
eu libero. Quiser bater um papo, vamos trocar uma ideia na moral. E também me fala qual que é o tempo, porque eu não tô vendo o tempo aqui não. E aí eu peguei e falei, caraca, mano. E hoje eu fiz essa pergunta pro meu filho, né? Falei, qual que é a sua história? Quem é você? Qual que é a sua história? E na hora ele ficou assim, e a gente começou a conversar, e eu expliquei para ele algumas coisas. Ele falou, caramba, é verdade. É difícil. Mas você não consegue falar de você. Quem é você, né? Você não consegue falar de você? Você tinha que falar com orgulho, você tinha que falar quem é você. Eu tenho uma história. Eu sei quem eu sou. E aí muitas vezes eu culpei, né? Eu omiti a minha história por causa de um passado que tipo, eu não tenho culpa nenhuma. Aconteceu. Tinha que acontecer. Você olha lá, quem assistiu o filme A Cabana, sabe que aconteceu lá e culparam a Deus e aí depois não. Sei lá, a gente coloca a culpa em todo mundo, mas coloca a culpa em Deus e acaba deixando o passado passou, velho. Vamos viver o presente. E, e é muito louco isso, porque você acaba não se travando, deixa de fazer um monte de coisa. E eu tinha, né? E eu peguei hoje, depois disso, eu tenho uma carta que eu fiz pro meu pai. Eu conheci meu pai, acho que eu tinha uns 35, 36 anos. Meu filho estava com 17. E 17? Ah, nem lembro. Tá na carta, depois eu vejo. Mas enfim, aí eu fiz uma carta pro meu pai, porque eu fui conhecê-lo. E aí quando eu fui imaginando assim um monte de coisa. Ser tratado como filho bastardo. Eu já fui adulto, então eu fui preparado para isso. E na verdade eu sou um filho bastardo, né? Assim como meu filho também é. E eu não sabia. Só depois que eu participei de um retiro que eu entendi isso. E eu pedi perdão para ele. Além do perdão para ele, eu pedi perdão. Eu fiz umas coisas muito loucas já. Mas e eu tô fazendo de novo, tá ligado? Eu tenho muitas pessoas para pedir perdão. Tava conversando com a Cláudia essa semana. E aí, hoje mesmo, ela me mandou uma mensagem falando disso. Porque a Cláudia, ela tem me mostrado um caminho, assim, uma intimidade com Deus muito, muito grande. E não é que eu sinto inveja, mas é uma coisa que eu quero também. A gente conversou a respeito disso. E eu sinto a presença de Deus do lado dela, né? E eu tô em busca disso. E, e aí ela tava conversando, eu tava falando disso, tipo, mano, você tem que perdoar, sua vida tem que continuar. Você tem que perdoar, deixar que as coisas acontecem. Primeiro você tem que se perdoar. Eu acredito que tem eu me perdoo por algumas coisas que eu fiz e acabo deixando de viver, deixando de curtir, deixando de fazer, de seguir a vida, né? Como eu falei, errei, mas fazer o quê? Agora, assumir o que eu falei pro meu filho hoje, assume o seu erro, cara. Se você não tenha medo de errar, só não fuja do caráter e dos princípios. Fora isso, mete o pé na jaca, erra à vontade, porque quanto mais você errar, mais você tem possibilidade de acerto, mais você aprende. E a vida é assim, entendeu? Agora você só não pode prejudicar as pessoas. E em determinado momento da minha vida, eu acredito que eu prejudiquei, que eu maltratei, que eu judiei de muitas pessoas por algumas coisas que eu fiz. E estou olhando para trás assim e estou ressignificando. De repente, se você receber uma ligação, se você receber um convite para tomar um café, pode ser que seja uma cirurgia, uma operação dessa. Mas, então, honra seu pai e sua mãe. Respeita a hierarquia. Era, não tem o que fazer. E seja você. O segundo princípio que é o mais o amor leal ao Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e seguem os seus preceitos, que está em Salmo 103, 17 e 18. Então seja leal ao Senhor, segue os seus preceitos, segue a justiça, segue os princípios, né?
Segue o princípio de respeitar e já era. Terceiro é quem causa problemas à sua família lhe dará vento. O insensato será servo do sábio. Provérbios 11, 29. Então, todos os seus atos eles têm consequências. Que é o que eu acabei de falar agora, né? E acho que tudo gira em torno do respeito, né? Do respeito, do amar, respeitar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Tudo gira em torno disso. Não foge, né? O quarto princípio seria: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Então, o perdão, às vezes, dentro de casa é mais difícil. Você consegue perdoar um amigo, você consegue perdoar uma pessoa distante, mas você não perdoa uma família. Eu estou há 43 anos negando um perdão. Eu estou há 43 negando perdão. Aqui dentro de casa, 43 anos culpando. Sangue do meu sangue. Tá ligado? É louco isso. E se você não perdoa, como que você vai andar, mano? Como que você vai seguir a vida? Como que você vai caminhar? Como que você vai caminhar sobre as águas? Se na hora que você está caminhando sobre as águas vem aquela tempestade, vem aquele vento, você desequilibra. Você desequilibra porque você não está com fé. Você perdeu a fé. Você perdeu a esperança. Você está desacreditando de Deus. Cara, você pode não ter o. Tem muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos que eu conheço, e que de repente tá precisando ouvir isso, tá ligado? Porque eu tenho meu ciclo de amizade, a maioria, ela, ela, tipo, tem problemas com paternidade. Uma vez a gente tava num churrasco, mó galera, e aí um amigo pegou, levantou a bola, pegou e falou assim: mano, você já percebeu que todo mundo que tá aqui não tem pai? E aí na hora que eu olhei, falei: caraca, velho, pior que é verdade. E aí na hora que eu vi aquilo, eu falei: mano, é impressionante, velho. E é impressionante porque o homem, ele é muito irresponsável, tá ligado? O homem, ele não tem noção de que algumas atitudes que ele toma causam um mal terrível para os seus herdeiros, para sua família, tá ligado? Quando eu fui, quando eu fui no retiro e que eu descobri que eu era que eu descobri que meu filho era bastardo, que até então era só eu, a primeira coisa que eu fiz foi chegar, ele estava junto, ele estava comigo. Meu filho sempre vai nesses, e a gente foi convidado para ir num outro, e você vai, Luan. Ô Charles, pode falar pro Luan que ele vai também. Então, nesse retiro, depois que aconteceu essa dinâmica na roda, eu peguei, olhei para ele, e falei: mano, vem aqui. Aí a gente começou a conversar, eu fui lá, pedi perdão para ele, e acabou o retiro. Na semana seguinte, eu fui me encontrar com ele. E aí, na hora que eu fui me encontrar com ele, eu peguei e falei: mano, chama lá a sua mãe, chama o atual marido dela. Ele olhou pra mim: pai, o que você vai fazer? Não acredito, mano. Você não. Pai, falei: faz esse favor, quebra essa. E, e aí eu comecei a trocar. Vieram no portão com aquela cara, né? Com os olhos desse tamanho, assustado. E aí eu comecei a conversar, de liberar perdão e falar o que aconteceu. Eu senti no coração. Então, Deus já falou comigo várias vezes, o Espírito Santo já falou comigo várias vezes. E é louco quando isso acontece, porque você toma atitudes que você acha que. Você acha não, que em sã consciência você não ia fazer nunca. Nunca, nunca que você faria isso. E o que eu fiz, assim, foi louco, velho. Quando eu paro pra pensar, eu falo:
Não acredito. Mas foi. E uma outra vez também que uma amiga chegou. Não, uma outra vez um amigo, o Denis. Aí eu falei, esqueci de falar dele. Me convidou para ir no retiro também. Eu falei, lá vem mais um querendo evangelizar. Aí ele, não, relaxa, quando você estiver preparado, você vai, irmão. Eu peguei e falei assim, pronto, não vai mais um crente, mais um evangélico. Cara querendo. E tá eu já pensei assim. Hoje eu penso diferente, entendeu? Mas é normal. E aí, só que em nenhuma das vezes eu me neguei aí. Eu me comprometi aí. E eu fui. E aí, nesse que eu fui, aconteceu uma coisa assim também que eu falei, caramba, mano, é muito louco. Porque fizeram uma dinâmica e aí colocaram figuras, né? Representando família. O pai e a mãe, um filho, os irmãos. E uma mãe, só uma mãe. E aí eu tava. Era uma sala grande, tinha umas 50, 60 pessoas enfileiradas, né, em cabeça. E eu tava do lado esquerdo. E aí começou pelo lado direito a dinâmica. Então você tinha que levantar e abraçar a pessoa pela qual você tinha que liberar perdão, que fez alguma coisa para você, que se você se magoou, e, e era para ir lá e abraçar. Mano, impressionante, cara. 90%, 95% da sala levantou e abraçou a figura paterna. Abraçou aquela pessoa que estava representando o pai. E na hora que eu vi aquilo, todo mundo chorando, assim, se desmanchando em lágrimas, né? E que eu vi aquilo, eu falei, caraca, mano. Ali é que eu percebi, né? Como o homem é responsável. E a partir dali é que eu decidi, tipo, não ser mais, tá ligado? E decidi mudar o meu comportamento, decidi mudar o rumo da minha vida. E aí eu tentei. Só que quando você tenta, você falha. Mas eu continuo nessa busca. E hoje ela é muito mais clarividente para mim, entendeu? Consegue entender isso? Hoje é mais forte. Hoje eu tenho mais convicção. Eu tenho certeza que, que eu vou, em determinado momento, eu vou cair, eu vou cometer algum erro, alguma falha. Mas, porque é isso do ser humano. Mas é o que eu falo e o que eu falei, né? Hoje, os meus erros, eles não vai ser para magoar, machucar ninguém. Não vou, porque eu não vou quebrar os princípios. Eu posso quebrar alguma regra, mas princípio não. Isso eu tenho certeza. Eu não vou usar mais ninguém, sabe? Não vou satisfazer o meu ego, o meu desejo para poder, tipo, ficar bem, me sentir bem. Mas não, tá decidido. Tá decidido, Gi. Tá decidido, eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais isso. Tô falando que eu posso quebrar regra, mas princípio não. Eu não vou usar mais ninguém, né? Não vou colocar nenhuma pessoa como um degrau, alguma coisa assim, entendeu? Não vou pisar. Isso é fato, é certeza. E então, libera perdão, mano. Libera perdão. E hoje eu peguei, depois que eu assisti a live, depois, antes do café da manhã com meu filho, eu tinha feito, lembra que eu falei que eu tinha feito uma carta pro meu pai? Essa carta foi e não voltou. Quer dizer, foi e voltou. Ele não chegou a receber. E aí depois eu falei, não é para ser, deixa quieto. E deixei. Só que como eu falei, vem sempre martelando, 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 martelando. Aí hoje eu peguei, entrei em contato com a minha irmã, que eu falei, hoje conversando com ela, eu falei, mano, você foi a única verdadeira. Eu sabia que eu esperava por mim quando eu fosse aí.
Que nós somos seres humanos e quando a gente não tem esse entendimento que está tendo aqui agora, quando você não tem essa informação, quando você não segue esses ensinamentos, você não consegue entender, tá ligado? Porque é o homem, e o homem é egoísta. O homem é egoísta. E é rancoroso, né? E só Deus libera perdão. E aí quando aconteceu isso, é porque eu liguei para ela, mandei a mensagem para ela, falei, ó, aconteceu isso, essa carta era para ter ido, não foi, voltou, mas quando eu fui aí, você foi a única pessoa que eu literalmente vi como verdade, tanto é que é a única que eu tenho contato, né, por parte de pai. E foi a que eu tive um entreveiro, porque ela foi sincera, tá ligado? Ela foi real, ela não usou nenhum tipo de máscara. E, e aí eu peguei e falei, pedi perdão se de repente eu causei algum incômodo, né? Algum mal para ela, que geralmente e que provavelmente eu devo ter causado porque eu cheguei de sopetão. E, e aí falei para ela, se você achar que deve se tocar no seu coração, manda essa carta, lê essa carta para ele, para o nosso pai, e faz do jeito que você achar que deve, entendeu? Se você achar que deve, você lê, senão não tem problema. Mas eu gostaria de te pedir perdão e pedir perdão para ele também. Eu estou ressignificando a minha vida, estou num processo de ressignificação e de cura. E se você achar que deve, faz isso. Então, mano, você que está aqui, eu sei que tem gente que está aqui, não para. Eu sei. Ele honra seu pai e sua mãe. E se ele não fez parte da sua vida, não faz parte da sua vida, não tem problema. Deus nunca deixou de ser seu pai. Ele está ali com você todos os dias, todos os dias. Então, se você tem problema com um pai carnal, muda, vai lá e ressignifica. Libera o perdão. Pega esse código. Que pancada. E, e porque é difícil perdoar, né? Como eu falei, nós somos seres humanos e é complicado. E aí ela pegou, ela me mandou uma mensagem, cara. Ela respondeu de uma forma, uma resposta que, sinceramente, jamais passava pela minha cabeça que ela iria falar isso. Me mandaria essa mensagem. Aí eu mostrei pro meu filho. E enquanto eu mostrei pro meu filho, eu tava com a mãe tomando café. Aí eu peguei e falei, ó, lê pra minha mãe aí, lê alto aí. E eu saí pra ficar só os dois. Porque eu falo, mano, minha mãe sofreu pra caramba, velho. Quando eu falo aquele lance de história, qual que é a sua história? Tipo, da minha mãe eu sei pouco, tá ligado? São flashes, assim, ó. E às vezes esses flashes, eles acabam acontecendo na minha vida também. São poucos flashes, são poucas coisas que eu sei. E... Mas é um novo ciclo, vida nova, nascendo de novo. E faltam 28 segundos e vai acabar, e aí eu vou falar o quinto, que é, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trata o marido com todo respeito, mais uma vez respeito, e depois se alguém não cuida de seus parentes, negou a fé e é pior que um descrente. Timóteo 5,8.